Você acredita na ressurreição dos mortos? Eu convido você a estar comigo nessa meditação da palavra de Deus para entendermos aquilo que o texto bíblico quer nos comunicar no dia de hoje. E antes de mais nada, eu convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar o texto e invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus para nos dar o entendimento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, derrama sobre nós a unção do Teu Espírito e ajuda-nos a entender a Tua palavra e que nós possamos extrair da palavra as lições para a nossa vida. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, é com muita alegria que a igreja celebra hoje a memória litúrgica de Santa Cecília. Ela que é Marte e ela também é considerada, e a igreja entende, como a padroeira da música e do canto sacro. Então, rezemos por todos os músicos, por todos aqueles que utilizam a música para nos trazer a mensagem de Deus. E o texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo do 27 ao 40. E essa passagem bíblica, ela tem uma ideia central que quer nos comunicar algo. Ou seja, alguns saduceus que interrogam Jesus a respeito da ressurreição. Agora vamos entender. O versículo 27 já vai nos dar uma informação importante. O texto vai dizer que os saduceus, alguns saduceus, se aproximaram de Jesus. Veja, quem são os saduceus? Os saduceus, eles eram um dos grupos religiosos existentes na época de Jesus. E eles divergiam de alguns pontos doutrinais dos fariseus. E um dos pontos dessa divergência era a ressurreição. Por quê? Porque os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não. O próprio texto vai dizer que eles negam a existência da ressurreição. Agora, é importante nós entendermos isso aqui. Para nós, e aqui eu quero aplicar esse texto utilizando a doutrina da igreja, para nós católicos cristãos, a ressurreição é a nossa esperança. Então eu quero utilizar aqui o Catecismo da Igreja Católica, no número 989, onde esse parágrafo está dentro do artigo 11 da nossa profissão de fé, que é o quê? Que é creio na ressurreição da carne. Então veja, o parágrafo vai dizer o seguinte, e aqui eu vou ler na íntegra para a gente entender. Cremos firmemente e assim esperamos que da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também depois da morte os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e que ele os ressuscitará no último dia. Veja, aqui é interessante nós entendermos que essa é a nossa esperança de cristãos. Essa é a nossa esperança de católico. Por quê? Porque nós esperamos um momento em que Cristo vai voltar para julgar os vivos e os mortos, e aí nós seremos ressuscitados no último dia, ou seja, no fim dos tempos, onde aqueles que a própria doutrina vai dizer, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado. Ou seja, aqueles que buscaram uma vida santa, uma vida voltada para o Senhor, que tiver a graça de no momento da ressurreição, vai estar contemplando a visão beatífica do Senhor do céu. Então essa é a esperança de nós católicos, de nós cristãos, é a vida eterna. E os saduceus não acreditavam na existência da ressurreição. E aí, por essa razão, a partir do versículo 28 ao 33, é aí onde a gente vai ver o X da questão. Ou seja, esses saduceus interrogam Jesus da seguinte forma. Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Veja, aqui nós precisamos entender por que o saduceu fez esse questionamento com Jesus. Então, o que acontece? Na lei
de forma específica, o livro do Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, vai falar numa lei chamada lei do levirato. Levirato vem do latim levir, que significa cunhado. Então veja, aqui é a tradução de um termo hebraico chamado Yabam, que é o quê? Que é quando uma viúva sem filhos, do sexo masculino, ela é desposada pelo cunhado. Ou seja, naquele contexto, haveria necessidade de se deixar uma descendência. Por isso que era muito importante para aquele contexto, quando uma mulher ela não tinha filhos, que o marido morria, que ela se tornava viúva, o irmão assumia ela. E o primeiro filho ela era tido com o nome do primeiro marido. Justamente para se perpetuar a história de uma família, uma descendência. Então, por essa razão, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E aqui, eles querem armar uma cilada contra Jesus. Por quê? Porque ele vai contar uma história onde existiam 7 irmãos. O primeiro irmão casou-se com a mulher e morreu. O segundo da mesma forma, até chegar ao 7º. E por fim, a mulher também faleceu. É aqui onde vem a pergunta, onde ele vai dizer, por fim, também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os 7 a tiveram por mulher. Veja, aqui eles queriam utilizar da lei do levirato para questionar Jesus sobre a questão da ressurreição. Agora, observe que a partir do versículo 34 em diante, nós vamos ter a resposta maravilhosa que Jesus vai dar. Agora, quero que você preste atenção, meu. O texto vai dizer o seguinte: Jesus lhes respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher, nem marido. O que é que Jesus quis dizer com essa resposta? Primeiramente, quando Jesus diz os filhos deste mundo se casam e dão em casamento. Jesus quer dizer que na realidade terrena, nesse contexto, o matrimônio é necessário para se gerar filhos e santos para habitar o céu. E que aqueles que forem julgados dignos de ir para o céu, na ressurreição dos mortos, e a ressurreição dos mortos aqui são aqueles que são dignos, são os eleitos de Deus, ou seja, todos vão ressuscitar, os mortos, os vivos, tanto os bons quanto os ruins. Mas aqui, aqueles que vão alcançar a glória do céu são os eleitos do Senhor. Então Jesus quer dizer o quê? Que dentro dessa realidade do céu não vai existir a necessidade do casamento. Não vai existir a necessidade de se procriar, de se ter a união entre os esposos. Por quê? E aqui Jesus vai continuar a resposta dizendo o seguinte: como também não podem morrer, são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Jesus está dizendo, com essas palavras, com essa resposta que está dando ao saduceu, que no céu não vai haver a necessidade de se ter o matrimônio, de se ter as exigências do matrimônio. Então veja, como é importante nós entendermos isso. Porque nos tempos atuais ainda não se compreendeu a mensagem do Evangelho, ainda não se compreendeu as questões do Evangelho em si. Agora, Jesus continua a sua resposta, onde ele vai dizer, ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da sarça, quando diz, o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim vivos. Todos, com efeito, vivem para ele. Veja, Jesus está deixando bem claro que Deus, que o Senhor, ele é o Deus dos vivos. Então aqui a gente já pode extrair para a nossa vida a principal lição que o texto bíblico nos dá para hoje. Nossa vida ela precisa ser pautada em Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã,
Quantas pessoas hoje não entendem essa realidade, essa verdade? E nossa vida ela precisa ser pautada no Evangelho. Nossa vida precisa ser pautada em Cristo. Não importa aquilo que a gente vai viver na terra, nessa peregrinação terrena. Nossa vida precisa ser pautada em Cristo. Veja, se for na vida familiar, nossa vida tem que ser Cristo. Se for no trabalho, nós precisamos exalar Cristo. Se for na igreja, se for no ministério, se for em qualquer área da nossa vida, Cristo é o Senhor da nossa vida. Então é Ele que tem que reinar, é Ele que nos mostra que Ele é a nossa vida. Agora, para concluir, o texto, nos 2 últimos versículos, vai dizer o seguinte: tomando então a palavra, alguns escribas disseram-lhe: Mestre, falastes bem. E já ninguém ousava interrogá-lo sobre as coisas, ou melhor, sobre coisa alguma. Veja, depois da resposta sábia do Senhor, que Jesus dá a esses saduceus, ninguém mais ousa interrogar Jesus. Veja, que essa palavra nos ajuda a entender que existe uma realidade que é o céu, que existe uma realidade que é a ressurreição da carne, existe uma realidade na qual um dia nós estaremos diante do Senhor prestando contas da administração de nossa vida. E aí nós vamos saber se somos dignos ou não de estar na glória do céu. Então que esta palavra, meu irmão, seja o fortalecimento da nossa esperança na ressurreição. Que essa palavra seja um fortalecimento e a confirmação daquilo que a igreja, que é o corpo místico do Senhor, sendo que Ele é cabeça, está nos falando da realidade do céu. Então nós precisamos viver uma realidade aqui da terra com um olhar voltado para o alto, com um olhar voltado para o céu. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa realidade. Então que no dia de hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, esta palavra possa ter fecundado o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.